Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês me ouvem bem por aí? Certo. Hoje, então, a gente vai estar dando início à nossa semana acadêmica, os cursos da computação, então, né, junto com o Diretório Acadêmico da Computação. Hoje a gente vai estar apresentando, então, a palestra Mindset e Ataque Hacker na Prática, com o Gabriel Goulart. O Gabriel, ele já está aí e ele já vai estar apresentando. Gabriel, posso te passar a palavra? E aí, Keila, boa noite. Pode? Boa noite. Então, pessoal, vou compartilhar minha tela aqui e começar. Vamos lá. Tá, só para confirmar, vocês estão vendo o slide aí na tela cheia, né? Beleza. Bom, então, pessoal, boa noite. Meu nome é Gabriel Goulart. Vou aí seguir com a palestra sobre o Mindset e Ataque Hacker. Então, primeiro, vou falar um pouco mais, né, sobre mim, né, me apresentar. Só a título de curiosidade, whoim é um comando do Linux que ele abrevia a palavra quem sou eu em inglês. Então, quem sou eu, né? Eu sou especialista em segurança da informação. Atualmente eu estou atuando na área da aviônica em um projeto da Força Aérea Brasileira. E o meu background e as minhas habilidades são de desenvolvedor. Então, eu já fui desenvolvedor web antes de migrar para a área de segurança da informação. E as minhas skills são na área de análise de vulnerabilidades, pentest, que é literalmente a invasão, né, a parte técnica que é o enfoque aqui da palestra, e conscientização em segurança, através de palestras, gamificação e afins, né, similares. Então, eu já fui palestrante na DEFCON. A DEFCON é um evento que acontece uma vez por ano em Las Vegas, e eu fui palestrante da primeira DEFCON no Brasil, que foi em Porto Alegre. Então, vamos dar prosseguimento. Antes de entrar com mais detalhes, tão importante quanto saber o que é segurança da informação é saber o que não é. Então, eu já recebi muitas perguntas desse tipo, se trabalhar como hacker, tu tem várias telas e muita coisa acontecendo, vários comandos ao mesmo tempo. Então, eu achei um vídeo aqui de 10 segundos para exemplificar o que não é segurança da informação, e depois a gente vai para o que é. Então, vou dar play aqui. Então, pessoal, isso não é segurança da informação, não é assim que as coisas acontecem, não tem nenhuma tela mágica e alguém digitando várias coisas sem parar e as coisas vão acontecendo. Também não é assim o setup de alguém que trabalha, né, como hacker ético, né, com várias telas, no máximo duas. Eu utilizo uma ou duas, mas essas coisas que a gente vê em filme de 1 milhão de telas e um monte de coisa acontecendo, não é assim, tá? Então, o que é segurança da informação, né? Ali uma imagem, um setup de alguém que trabalha na área, um analista de segurança da informação ou um especialista, é o mesmo setup que vocês que trabalham de casa, né, da área de TI. Um computador ou um monitor auxiliar, nada muito além disso. Então, pessoal, o que é segurança da informação, né? Então, segurança da informação está relacionada com a proteção das informações, né? Preservar as informações, né? O valor que essas informações possuem,
seja esse valor de um indivíduo ou de uma organização, ou seja, né, de uma pessoa ou de uma empresa. E normalmente, né, no âmbito empresarial, né, essas informações são os ativos da empresa. E a gente, como profissional da área de segurança da informação, tem que prevenir, defender esses ativos, sejam eles físicos ou não, né, ativos tangíveis ou não. Um exemplo bem simples, né? A empresa pode ter ativos físicos, os computadores, os quais a gente pode proteger com ferramentas de segurança para prevenir que alguns tipos de ataques ocorram. E também, um exemplo de um ativo intangível é a reputação da empresa perante o mercado. Né? Um exemplo, você quer comprar um produto, e aí, né, a gente sabe que a empresa X foi hackeada, tu entra no site dessa empresa, ele foi pichado, né? Houve uma pichação, né, de um hacker, alterou o site e tal, fez o que ele quis. Então, a reputação dessa empresa foi abalada, né? É um ativo intangível, mas muito importante. Então, tu não vai comprar numa empresa assim, né, num site que tu sabe que foi hackeado, tu vai para um concorrente. Então, segurança da informação envolve proteger os ativos, sejam eles físicos ou não. E os pilares, né, de segurança da informação, que a gente chama de CID, é confidencialidade, integridade e disponibilidade. Né? Garantir que só quem tem acesso à informação vai ter o acesso, que a informação vai estar disponível quando necessária para quem tem acesso, e garantir a integridade da informação, que ela não vai ser alterada ou editada, excluída, enfim. Então, essa é a base da segurança da informação, defender os ativos, sejam eles de uma empresa ou de uma pessoa. Prosseguindo, quero falar um pouco, antes da gente entrar com mais detalhes, ainda nesse ponto de valor da informação. Né? O exemplo que eu vou dar aqui é, né, um fato real que ocorreu, que foi nas eleições americanas, né, quando o Trump ganhou as eleições, e houve um escândalo com a empresa Cambridge Analytica. Essa empresa era uma empresa que trabalhava com análise de dados e né, foi declarada culpada. E o que acontecia, o que aconteceu, né, foi feito um jogo no Facebook, o que é muito comum, né, tem vários jogos no Facebook, e sempre tem os termos, né, pessoal, os termos que normalmente ninguém lê, os termos de uso, com o que tu está concordando em utilizar aquele aplicativo. E nesse caso aqui, os termos desse jogo, quando tu dava o aceite, tu estava concordando em compartilhar os teus dados da tua página do Facebook e os dados da página de todos os teus amigos no Facebook. Então, né, uma pessoa que tinha 500 amigos estava compartilhando 501 páginas, 501 informações. E que tipo de informação? Todas, mas o enfoque da Cambridge Analytica eram os teus gostos. Né? No Facebook tem lá páginas que tu curtiu, que tipo de música tu gosta, né, a tua preferência política, religiosa. E o que acontecia, né? Foram mais de 220 milhões de dados vazados, né? As pessoas, algumas davam um aceite na informação, mas mesmo assim dá para se considerar vazado. E esses dados eram utilizados como? Bom, eu sei, vou pegar eu como exemplo, né? Eu sei que o Gabriel tem postagens no Facebook dele que dão a entender que ele vai votar no político A. Então, quais são os gostos do Gabriel? O Gabriel gosta de... Um exemplo, por exemplo, o Gabriel é um cara muito religioso, então o tipo de fake news que a gente vai enviar para ele é que o político que ele tem a intenção de votar é contra essa religião. Ou, por exemplo, o Gabriel é um cara que gosta muito de tecnologia, então a gente vai enviar fake news para ele que o político que ele tinha a pretensão de votar vai aumentar os impostos, né, em coisas relacionadas à tecnologia, por exemplo. Então, os dados dos usuários que foram vazados eram utilizados para gerar fake news específicas, de acordo com o perfil das pessoas, né?
o que tu gostava, o que a pessoa demonstrava que gostava na página, as notícias que ela ia receber iam contra esses gostos, para, né, gerar uma intenção de voto no outro participante. Então, isso foi um escândalo. Tem até na Netflix um documentário que é Privacidade Hackeada, que conta muito mais no detalhe, né, como aconteceu, como foi descoberto. Até o conselho é bem interessante olhar, é bem impactante também. E um outro exemplo que eu quero dar, ainda com esse enfoque, né, no valor da informação, que ocorreu no Havaí, em 2015, e foi o seguinte: o Havaí tem um sistema de emergência em que né, os cidadãos são avisados de coisas via SMS no celular. Então, né, tem lá um cadastro gigante com o número de telefone de todo mundo e eles recebem SMS. E o que ocorreu, pessoal? Foi enviado um SMS, esse aqui foi o SMS, tem um print exatamente assim, tá? E nesse SMS está informando que tem um míssil sendo enviado para o Havaí e que é para as pessoas procurarem abrigo o mais rápido possível e que isso não é um teste. Essa foi a mensagem que a população recebeu às 8 da manhã, no 13 de janeiro. Então, né, imagina o impacto de uma informação dessa, né? E para contextualizar o cenário político da época, né, estava em alta os conflitos ali entre Estados Unidos e Coreia do Norte, e a gente tinha informação, era uma informação pública, de que a Coreia do Norte tinha capacidade para enviar um míssil da Coreia até o Havaí em 15 minutos. Então, assim, essa mensagem, por si só, já é muito impactante, mas para o contexto da época é mais ainda, né? E isso foi um falso alarme, pessoal, foi um falso positivo. 38 minutos depois dessa mensagem, foram feitas novas postagens no Twitter, como aqui eu estou, né, mostrando, e também por SMS, de que foi um colaborador que enviou sem querer essa mensagem. Então, né, aqui o que eu quero mostrar com isso? Né, o impacto, o valor, literalmente o valor da informação, né, pessoal? O que uma mensagem de celular pode causar, né? Imaginem como as pessoas reagiram nesses 38 minutos, achando que essa mensagem era real, o que foi feito, o que as pessoas tentaram fazer para se abrigar, né? Imagina o caos, né, que foi. E um tempo depois, né, obviamente houveram investigações e foi descoberta uma imagem que esse colaborador aqui, esse colaborador da imagem, trabalhava nesse centro de emergência, era um dos responsáveis por enviar esses alarmes, e ele tinha uma foto postada numa rede social que tinha um post-it com a senha do computador responsável por realizar esse envio. Então, não foi assumida a culpa de que foi um hacker ou algo do tipo, de que viram a senha dele pelo post-it e iniciaram esse alarme, mas é uma grande possibilidade, né? Na minha opinião pessoal aqui, né? Mesmo que tenha sido isso que ocorreu, jamais, né, o governo do Havaí ia admitir isso, mas grande chance, né? Então, assim, esses dois exemplos da Cambridge Analytica e esse do Havaí é para ilustrar e reforçar o valor que a nossa informação tem. Ainda hoje eu vejo muita gente que, né, não está nem aí quando tu vai numa farmácia e pedem teu CPF, pedem um cadastro enorme, algumas até pedem para tirar uma foto, tudo, ou quando não dão importância, quando um banco começa a te pedir informações demais. E a nossa informação pessoal tem valor, pessoal, tem muito valor. E conforme eu for passando aqui, a gente vai chegar em situações mais críticas que eu vou conseguir mostrar melhor ainda isso para vocês. Então, prosseguindo, qual é a maneira mais simples, né, de proteger uma informação? A maneira mais básica que com certeza todos vocês têm que gerenciar, utilizar e de certa forma decorar. E é a senha, né? Todo mundo aqui tem senha. Senha para as redes sociais, senha para o e-mail, senha do login da faculdade, senha de banco. Todo mundo, é impossível não ter que lidar com senhas hoje em dia, né? E para ilustrar a importância de ter uma senha forte, essa imagem aqui é um quadro
é um comparativo em relação à dificuldade que um hacker teria para quebrar a tua senha com base nesses parâmetros, né? O número de caracteres aqui bem na coluna da esquerda. Então, um exemplo, a primeira linha, né? Se a tua senha tem 4 caracteres e é só números, ela é quebrada imediatamente. Né? Em roxo é tudo imediatamente. Se a tua senha tem 7 caracteres e só letras minúsculas, ela também é quebrada imediatamente. Ou seja, o que significa esse quebrado imediatamente? Quem trabalha com segurança da informação, e quando eu digo isso, pessoal, quem trabalha da maneira ética, né, profissionais, analistas, especialistas, e hackers mal intencionados, né, pessoal malicioso mesmo. Ambos os lados detêm os mesmos conhecimentos, só que são utilizados de formas diferentes, né? Então, existem ferramentas, pessoal, que automatizam esse processo de quebra de senha. Por isso que é tão fácil quebrar uma senha que tem só números, só letras, ou que a senha é muito pequena. Então, essa imagem aqui dá uma dimensão disso, né? O quão fácil, a depender de como está configurada essa senha, é para quebrar ela. E quebrar significa literalmente descobrir a tua senha. Então, pessoal, ainda nesse ponto de proteção da informação, né? Se algum de vocês se identifica com essa imagem de ter senhas salvas em papel ou em post-it, não precisa guardar as senhas dessa maneira, tá? Isso é muito ruim. Bom, eu dei um exemplo ali bem crítico, né? Da área de envio de alertas do Avaí, e essa situação pode te impactar em qualquer ramo, né? Ter uma senha de banco salva num post-it, se alguma pessoa que te conhece ou sabe o teu nome, já tem como eu pensar em uma série de ataques, tá? E assim, mas beleza, eu estou dizendo aqui que vocês, né, é uma boa prática ter uma senha forte, uma senha grande, mas como gerenciar isso, né? Ninguém quer ter que salvar, decorar uma senha gigante na cabeça. E a gente tem solução, né, para isso. A gente tem que contar com as tecnologias, né? A tecnologia está aí para nos ajudar. E aqui eu tenho 6 exemplos são aplicativos, né? Bitwarden, KeePass, Zoho Vault, TrueKey, NordPass, StickPassword. São aplicativos que funcionam tanto para o celular quanto para o computador. E esses aplicativos servem como gerenciador de senhas. Aqui eu tenho uma imagem que é exatamente como funciona um gerenciador de senhas. Esse aqui é o KeePass, é o que eu utilizo. E é literalmente o seguinte, pessoal. Tu tens que decorar uma senha, que seria a chave mestra. A primeira coisa, quando tu abre o aplicativo, ele te pede essa chave mestra. Tu informando essa chave mestra, ele abre a base de dados, né? Ali na figura da direita, tem os exemplos, e ali vai ter o teu usuário e a senha em texto claro. Por exemplo, tu decora uma chave mestra, uma senha que tu não vai esquecer, e dentro desse aplicativo, do KeePass ou dos outros ali que eu mostrei, eu vou compartilhar com vocês essas imagens depois. E dentro do KeePass, tu vai ter todas as tuas senhas salvas. Tudo que tu precisa, usuário e senha, de banco, de e-mail, não importa o que for, vai estar salvo ali. Então, é uma maneira segura de tu, além de não precisar decorar tudo e também não guardar essas informações de uma maneira não segura, né, anotando no papel ou anotando em algum lugar, tu tem ali num aplicativo de fácil acesso, né, tu pode guardar, usar no celular e de uma maneira segura. Então, assim, né, não temos desculpas hoje em dia para não ter uma senha forte. E ainda nesse ponto de senhas, pessoal, eu vejo ainda muita gente que acha que uma senha forte é uma senha que tem maiúsculo, minúsculo e caractere especial. E hoje em dia, conforme até a imagem anterior ali, uma senha longa, uma frase, é muito mais segura do que uma palavra pequena com caracteres especiais misturados, né? Por exemplo, eu sou palestrante da semana acadêmica. Essa frase simples, sem alteração de maiúsculo, minúsculo, nem caractere especial, é uma senha muito difícil de quebrar. Levariam anos para quebrar essa senha, utilizando ferramentas, ou word lists, ou o que for. Essa senha seria muito mais segura do que uma palavra pequena com números e letras misturados. Então,
Indo um pouco agora mais para a parte de invasão mesmo de sistemas, né, que o termo é pentest, que significa penetration testing, e a gente abrevia para pentest, que é teste de invasão. E quando um hacker, né, seja ele malicioso ou não, a gente segue, tem um padrão, né? O pentest tem fases, existem as fases do pentest. E essas são as fases, né? Preparação, coleta de informações, varrer e enumerar, identificar vulnerabilidades, explorar, aprofundar e documentar. E eu vou dar enfoque em uma aqui, a gente precisaria de muitas horas para passar por todas, mas é uma das que eu acho mais interessante e eu consigo passar para vocês o impacto que tem e também qual é o mindset, qual é o pensamento do atacante. Né? Quando eu digo atacante, é o hacker, né? Independente se é um pentest para uma empresa ou um cara tentando hackear alguém ou uma empresa. Então, eu vou focar aqui na coleta de informações, né? Coletar informações, que é uma das fases ali do pentest. Para quem não sabe, pessoal, pentest é o ato de uma empresa contratar um colaborador, né, alguém com skills em segurança da informação. Esse colaborador vai tentar literalmente hackear a tua empresa, mas dentro de um escopo definido. Tu pode definir até onde tu quer que ele vá, até onde tu quer que ele dá liberdade, né, para o pentester, e ele vai identificar as vulnerabilidades, vai tentar hackear o teu sistema e depois vai te passar um relatório de o que ele identificou, quais as falhas, quais as brechas e como tu pode corrigir elas. Isso é o pentest. Então, pessoal, focando na parte ali de coleta de informações, algo bem simples de fazer e acontece muito é realizar o pentester, realizar uma coleta de informações através do LinkedIn. Por exemplo, né, fui contratado por uma empresa e não conheço muito sobre essa empresa. É muito fácil para qualquer um hoje em dia ir no LinkedIn, procurar a empresa e avaliar o perfil dos funcionários. O que eles postam, né, o comportamento deles. Como vocês viram ali em alguns exemplos atrás, tem gente que posta foto em rede social no ambiente de trabalho, podendo passar alguma informação sensível, né, uma senha. Então, analisar o LinkedIn e o perfil das pessoas, o comportamento é algo muito comum. A gente consegue identificar quem é funcionário de qual setor, né? Quem é de RH, quem é de TI, pelo tipo de postagem. Então, aqui, ainda com enfoque no LinkedIn, essa aqui é uma informação bem valiosa para todo mundo, mas principalmente para quem é da área de RH. Precisa haver um cuidado na hora de postar uma vaga no LinkedIn, ou divulgar essa vaga. Porque quando tu faz uma postagem de uma vaga, por exemplo, esses exemplos que eu coloquei aqui, o candidato precisa ter, aqui na esquerda, né, conhecimento em administração do Firewall Fortinet. Firewall é uma ferramenta de segurança e Fortinet é a marca. Então, assim, já é uma informação muito grande, né? Pô, já sei qual é a ferramenta de segurança que aquela empresa utiliza, é um Firewall Fortinet. Experiência com SAS, modelagem de banco de dados, linguagem SQL, são informações que tu não precisa dar, né? Tu não precisa ser tão específico na hora de divulgar uma vaga. Muito menos que nem no último exemplo aqui, mais abaixo, o conhecimento, o WebLogic, banco de dados Oracle 11G. Essas informações são a pessoa está facilitando o trabalho do hacker, né? Ele não vai ter que se esforçar tanto para direcionar o tipo de ataque que ele vai fazer, porque ele já tem informação de graça de quais são as tecnologias que o alvo dele roda. Então, facilita muito o trabalho do hacker. Outra ferramenta utilizada pelos hackers para coletar informações é o Hunter.io. Existem outras ferramentas que fazem a mesma coisa, mas essa aqui eu gosto bastante e eu vou mostrar para vocês na prática como ela funciona. Eu vou parar de compartilhar aqui e mostrar minha tela. Aqui. Só preciso que vocês me confirmem, vocês estão vendo ainda a minha tela aqui no site hunter.io?
Sim? Tá, beleza, pessoal. Vamos lá, então. Então, esse Hunter.io é um site em que eu consigo pesquisar pelos e-mails de uma empresa específica. Então, aqui eu vou utilizar um exemplo do Google. Então, ó, eu só coloquei aqui Gabriel, só um no instante. browser. O pessoal tá vendo ainda o PTT, não tá vendo o browser. Tu tem como Ah, tá. cancelar e compartilhar de novo tua tela? Eu acho que daí vai carregar. Claro. Tá. Vocês veem meu browser? Agora foi. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Essa é a cara do site inicial, quando tu entra nele. E ele é uma ferramenta para buscar e-mails. Então, o exemplo que eu vou utilizar aqui é o próprio Google. E aqui, com uma pesquisa bem simples, ele já me traz o retorno aqui de mais de 33 mil e-mails com o nome das pessoas aqui. Quem são, o e-mail das pessoas. E, além disso, tem uma funcionalidade a mais aqui. Eu vou logar, estou logado agora com a minha conta, né? Vou fazer a pesquisa de novo pelo Google. Ó, uma informação muito importante. Ele já separa por área. Então, aqui, eu tenho aqui 726 e-mails da área de TI, 528 da área de suporte, 206 da área de comunicação, 82 e-mails de marketing. E o que isso significa, né, pessoal? Significa que eu posso direcionar muito um ataque. Ao invés de mandar o mesmo e-mail para todo mundo, o mesmo e-mail para 33 mil pessoas, eu posso tentar um ataque específico para cada setor, né? Ou seja, o meu approach para cada setor é diferente. Com o pessoal de RH, eu vou mandar um e-mail com um vírus, com um malware, mas com um assunto de e-mail que interesse para o pessoal de RH. Para o pessoal de TI, eu vou levar um outro tipo de e-mail, um outro tipo de conteúdo. Então, esse site me ajuda a identificar, além dos alvos, quem são as pessoas, onde essas pessoas estão dentro da empresa. Quem é de TI, quem é de RH, quem é de marketing. Então, auxilia muito, né, o atacante. Vou voltar para a apresentação, vou parar de compartilhar. Aí. Keila, só se tu puder confirmar que tá vendo o slide full screen. Sim, tá no primeiro agora. Então, pessoal, dando continuidade aqui. Aqui, beleza, o Hunter.io. Então, essa é uma ferramenta que auxilia o atacante, né? Automatiza o processo de recolher informações sobre uma empresa. Então, imagina o impacto disso, né? Eu poder direcionar muito o ataque que eu quero fazer para aquela empresa, sabendo quem é quem trabalha onde. Ainda nessa parte de coleta de e-mails, coletas de informações, uma outra ferramenta muito utilizada no mercado de trabalho é o Trello, né? Todo mundo conhece, a grande maioria conhece o Trello, e se alguém não conhece, o Trello é uma aplicação que tu pode utilizá-la para organizar uma equipe, através de post-its digitais, né? Tu organiza ali o que tu vai fazer no dia ou num período, quem está fazendo, como, adicionando comentários, é bem interativo e bem simples de utilizar. E o Trello é uma ferramenta em que eu, como atacante, posso utilizar para recolher informações também. Eu vou mostrar para vocês agora aqui como. Aí. Beleza. Vocês estão vendo meu navegador, né? Aqui eu tô no Google e eu estou utilizando uma DORC. O que significa uma DORC, né? A gente pode utilizar o Google não só como uma ferramenta de pesquisa comum, né? Tu vai ali, digita YouTube, ou digita um pedaço de um interesse teu e ele vai atrás de sites, mas sabendo utilizar o Google, ele é uma ferramenta muito poderosa para um hacker.
E o que eu estou fazendo aqui, né? Que filtro é esse? Eu estou filtrando pelo site trello.com, ou seja, eu só quero que os resultados apresentados sejam provindos do trello.com. Em text, ou seja, dentro do texto, eu quero que tenha password, a palavra password. Ou seja, eu quero coisas dentro do Trello, em qualquer lugar, que tenham password. Estão vendo, né? Então, por exemplo, aqui, eu filtrando por isso, eu recebi 88 mil resultados. Não vou abrir aqui, né? Não tem porquê, mas eu posso utilizar para qualquer coisa, né? Em qualquer site e para procurar qualquer tipo de texto. Ou seja, um atacante ele pode realizar pesquisas através do Google sobre a tua empresa, sobre o alvo, filtrando, por exemplo, eu descobri lá pelo LinkedIn que vocês utilizam uma ferramenta de firewall X. Então, eu posso tentar fazer uma pesquisa aqui pelo Google, pela tua empresa, linkando com essa ferramenta. Caso alguém tenha utilizado o Trello da forma errada, sem configurar ele da forma correta, eu posso encontrar informações sensíveis. E isso é bem comum, né? Nos meus trabalhos de pen test que eu já fiz, olha, 70%, uma parte da documentação era sobre o Trello. A empresa utilizou o Trello da forma errada, não deixou privada o conteúdo e tinha lá informações sensíveis. Inclusive, não necessariamente a informação precisa ser algo que vai me ajudar a hackear a empresa. Mas, por exemplo, algo que eu já encontrei uma vez era um Trello com os clientes e os prospects da empresa. Ou seja, era um Trello com os clientes atuais e os clientes que o pessoal de marketing, o pessoal comercial iria prospectar, né? Clientes que eles iam fazer contato. Imagina eu pegar essa informação e vender para um concorrente. Como hacker, não precisei hackear a empresa, literalmente. Obtive acesso ali a uma lista de prospects, possíveis clientes, e vou lá e vendo para um concorrente. Ganho dinheiro, a empresa nem fica sabendo o que ocorreu. Então, assim, é muito impactante, né? Isso é algo muito impactante. E vocês estão vendo aqui que eu utilizei o Google. Não é uma ferramenta mirabolante, nem nada de outro mundo. Então eu vou voltar aqui e compartilhar de novo a minha tela, só um momento. A Patrícia perguntou ali, Gabriel, se isso acontece também para projetos privados do Trello. Não, Patrícia, em projetos privados não. A vulnerabilidade aqui está justamente em quando tu cria o teu projeto no Trello, em tu deixar ele público. E aí tu trabalha com ele sempre público, fazendo várias coisas. Se tu setar ele para privado, isso aqui não acontece. Tu não cai nesse, não tem como cair nesse tipo de ataque. Mas assim, uma coisa que é importante ressaltar, tem sites na internet, o Wayback Machine é um deles, em que eu posso pesquisar na internet no passado. Ou seja, digamos, Patrícia, que tu criou lá um projeto no Trello, deixou ele público por 5 meses, e aí depois tu se tocou que, tá público, vou lá, vou arrumar. Se eu pesquisar por essa página, né, voltando no tempo, digamos assim, eu vou ver o conteúdo, eu vou ter acesso às informações que estavam lá durante esses 5 meses. Então, é importante logo no início, né, Trello, Slack, qualquer tipo de ferramenta assim, gerencial, tu se atentar nas configurações, né? E caso tu não saiba como configurar, então pedir um auxílio ao TI ou quem pode te dar suporte. Mas muito boa pergunta. Eu vou compartilhar de novo a minha tela. Paulo, é um problema, né? A versão free limita mesmo os usuários, mas daí o correto seria a empresa comprar licenças para utilizar da forma correta, né? Não ficar sujeito ao risco. Eu vou compartilhar de novo a minha tela. Igual, pessoal, no final também vai ter um momento só para pergunta, tá? Mas não tem problema nenhum ir jogando ali no chat, à medida a gente vai respondendo. Beleza. Compartilhando de novo aqui a minha tela. Então,
essa foi uma demonstração de como utilizar uma ferramenta de trabalho muito difundida no mundo, que tipo de informação eu posso retirar dela, né? O grau de sensibilidade da informação. Indo um pouco agora para a parte de vazamento de dados, então eu vou mostrar alguns exemplos e falar sobre vazamento de dados. Então, muito recentemente a gente teve um mega, como a própria notícia diz, um mega vazamento de dados, né, dos brasileiros, em que foi vazado CPF, CNPJ, veículos linkados a esses CPFs, informações expostas. E o que eu quero dizer com isso, né, pessoal? Aqui, o intuito é fazer um link com o valor da informação, né? Como eu comentei antes, tem muita gente que não dá valor para dar um CPF para uma empresa, dar um CPF para cadastrar em site, dar a tua informação. Essa informação pode ser utilizada, ela pode ser vendida, a gente vai chegar lá logo, logo, e ela pode ser utilizada, né? Em golpes, existem várias tentativas de golpes, agora veio o WhatsApp, já, né, tem a opção agora de passar dinheiro pelo WhatsApp. Então, essas informações pessoais, a gente tem que dar valor e cuidar delas, né? Porque elas podem ser utilizadas contra nós, ou alguém pode utilizar a nossa informação contra outra pessoa, né? Se passando por nós. Então, aqui, um exemplo de alguns vazamentos muito grandes, né? Então, o eBay já teve vazamento de dados. O eBay, para quem não conhece, é uma plataforma para venda, né? É tipo o Mercado Livre, pode vender qualquer coisa. Facebook, dados vazados, nomes de usuários com senha em texto claro. Uber, o Vaquinha que é um site para postar um projeto e ter auxílio de outras pessoas, alguém que, né, que compactue com a tua ideia, que gosta da tua ideia, que quer te doar um dinheiro para tu financiar um projeto. O Vaquinha teve dados vazados. A OAB, o Canva, a Adobe. Aqui são 12 exemplos, né? 10 exemplos. E todo ano a gente tem diversos exemplos. Aqui são só alguns que foram bem impactantes e que envolveram muita informação. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? O vazamento de dados, muitas vezes a gente não tem como prevenir, né? Porque tu depende da plataforma que tu cadastrou os teus dados. Né? Todo mundo aí já utilizou, usa o Uber e meio que tu tem que confiar, né? Que todos os dados estão seguros. Mas não estão. E, bom, uma outra informação aqui mais estatística, né? Do MIT, né? Um estudo deles que em fevereiro desse ano, esse estudo é de fevereiro desse ano, que aumentou 493% no Brasil o vazamento de dados. E beleza, mas para onde vai, né? Beleza, alguém pode usar esses dados sensíveis para fazer ataques contra outras pessoas ou contra nós, mas o que mais? Para onde vai essas informações? Esse aqui é um print de um site na Deep Web, e esse site aqui, ele é público dentro da Deep Web, ou seja, tu não tem que pagar para utilizar ele. E é literalmente como eu estou mostrando ali, né? Tem um campo de e-mail, por exemplo. Cara, o nome do meu alvo é Fernando. Eu sei que o sobrenome dele é Silva. Cara, eu posso filtrar ali por Fernando Silva e vou ver todos os resultados. Se em algum momento esse meu alvo, Fernando Silva, foi vazado, ele vai aparecer nessa lista. Ou, por exemplo, em algum caso inusitado, eu sei a senha da pessoa, mas não sei o e-mail. Eu posso filtrar também pela senha e eu vou receber todos os retornos em que aquela senha foi vazada. E esse site aqui, pessoal, fica na Deep Web e é público, né? Eu não tenho que pagar para fazer essa pesquisa. São dados que já foram vazados em outros momentos e estão só sendo compartilhados lá. Mas esse aqui é só um exemplo dos mais simples. O que mais... A gente vai chegar também nesse assunto de Deep Web, mas dando um spoilerzinho, tem sites para venda de dados mesmo. Por exemplo, o hacker vai lá, hackeou a empresa, conseguiu dados sensíveis, informações secretas, ele vai para a Deep Web em sites específicos e põe à venda. Literalmente, é como se fosse um mercado livre de dados. Ó, tá aqui, eu tenho... Ele dá uma amostra, né? Ó,
Vou dar um exemplo aqui, 10 usuários e senhas que eu tenho, informações sensíveis, base de dados, quem pagar mais leva. É assim, pessoal. É assim que funciona. É lá que vão parar os dados vazados. Até uma curiosidade, eu mostrei antes ali na imagem o Vaquinha, né, que o Vaquinha teve os dados vazados. O Vaquinha, as informações vazadas foram publicadas de graça. E na postagem, na Deep Web, no site de venda, a postagem é que esse grupo de hackers já tinha ganhado tanto dinheiro fazendo isso, que dessa vez eles iam disponibilizar até de graça. Nem precisavam vender. Então, é bem impactante isso, né, pessoal? E o que a gente pode fazer para saber quando a gente tiver um dado vazado? Por exemplo, me cadastrei em algum site, alguma coisa, ela foi hackeada e tem como eu saber? Tem, pessoal. E como? Esse aqui é um site bem famoso no meio aí da área de segurança da informação, que é o Have I Been Pwned? E eu vou mostrar como é que ele funciona, mas basicamente tu cadastra teu e-mail, faz uma busca, e aí ou ele vai te retornar essa tela vermelha, que é em caso teu e-mail tenha sido vazado, ou a verde, que significa que não foi vazado ainda, ou né, nunca foi. Eu vou mostrar como exemplo aqui com um e-mail meu que já teve dados vazados no passado. Vou mostrar para vocês. Só para confirmar, vocês estão vendo a tela aqui, né? O site é azul, Have I Been Pwned? Sim, beleza. Então eu vou utilizar um e-mail meu que eu sei que vai retornar que foi vazado em alguns lugares no passado. Literalmente, só coloquei meu e-mail e fiz a pesquisa. E aqui, ó, pessoal. Né? Ou no, Pwned. E aonde? Aonde foi? O site te retorna até onde foi. Então, em 2018 teve um vazamento no Dubsmash. Exploiting. Esse aqui não é. Esse aqui, no caso, quando aparece assim, só um arquivinho com os tracinhos, é porque não foi identificado de onde. Mas que foi vazado na Deep Web. Heroes of Newerth era um jogo que eu jogava há muito tempo. Em 2012 foi vazado. E o XSplit, que também é uma plataforma de jogos, de streaming. E beleza, eu tenho aqui a informação de que esse meu e-mail foi vazado em algum momento. Mas assim, vocês concordam que não faz muito sentido, né? Por exemplo, eu saber que agora a gente está em 2021 e eu descobri hoje que lá em 2012 foi vazado. Fizeram o que quiseram com o meu e-mail por mais de 8 anos. Então, o próprio site tem uma feature aqui para te notificar, Notify Me. Tu cadastra teu e-mail, literalmente bota teu e-mail, não sou um robô, né? Checkzinho básico, Notify Me. E pronto. Se em algum momento o teu e-mail for vazado, aparecer em alguma lista na Deep Web ou em algum lugar que esse site identifique, e assim, né, por trás desse site, esse site é constantemente atualizado, então é uma grande dica, eu recomendo fortemente vocês se cadastrarem aqui. Vocês vão ser se for vazado, vocês vão ser notificados por e-mail. Então, olha que simples, né? Não precisa nem ficar correndo atrás. Você vai ser avisado que o teu e-mail apareceu em alguma lista que está sendo vendida ou que já foi liberada na Deep Web. E aí basta só trocar a senha, né? Vai lá e troca a senha desse e-mail. Então, eu vou compartilhar de novo aqui os slides. Beleza. Então, né, esse site é muito bom, recomendo, né, fortemente que vocês utilizem. E, então, vamos para um conceito aqui, né, quais são os vetores de saída aí da informação, né, de como o dado pode ser vazado. E eu vejo de 3 formas, né, as principais. Ou através de um hacker, né, que o hacker ele vai utilizar o conhecimento técnico dele para invadir a empresa e remover informações dela, vender, ou seja o que for. Outras formas, um colaborador despreparado, ou seja, talvez até sem querer ele vai vazar dados, né,
é público alguns casos em que ele enviou um e-mail com uma lista gigante de uma planilha de Excel para várias pessoas, pessoas que não deveriam receber, receberam. Isso é um vazamento de dados, mesmo não sendo intencional, mas tu está vazando dados sensíveis, enviando para alguém que não deveria receber. Ou, né, também um colaborador, entenda-se por colaborador despreparado, um colaborador que talvez possa ter sido persuadido por um hacker a enviar dados e ele é despreparado porque ele não teve um treinamento, né? Não é única e exclusivamente culpa desse colaborador despreparado esse vazamento, e sim da empresa, né? Tem que ter conscientização em segurança da informação, o colaborador tem que receber treinamento para estar apto a fazer o mínimo, né, em relação à segurança. Não adianta só a empresa investir em ferramentas para defender o perímetro, lembra dos ativos que eu falei, né? Não adianta você defender os teus ativos com ferramentas de segurança, firewall, investir, se tu não investe nas pessoas, né? O elo mais fraco são sempre as pessoas, né? Eu não tenho como hacker, persuadir uma ferramenta, conversar com a ferramenta para fazer o que eu quero. Eu consigo fazer isso com as pessoas, através de engenharia social. Então, tem que ter uma preocupação do lado das empresas com os colaboradores. E uma outra forma que eu vejo é intencional, né? Isso também é comum, infelizmente, um colaborador demitido, algo do tipo, fica revoltado e tenta vazar informações da empresa, né, propositalmente. Bom, vamos seguir. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo de um ataque. Então, aqui, qual é o cenário, né? De novo, no meio aqui, o nosso colaborador inocente. E esses dispositivos, pode ser o que a gente precisa, né? A máquina-alvo, o nosso alvo, computador, o notebook, seja o que for, um celular ou um tablet e um pendrive, né? Esse aqui seria o nosso pendrive malicioso. E o que eu vou mostrar para vocês, né? É um ataque em que eu não dependo do colaborador, do usuário. A única coisa que eu preciso é estar no mesmo ambiente. Ir lá e espetar na máquina dele esse device, que depois eu vou mostrar que não é um pendrive, na verdade, mas eu só preciso espetar na máquina dele esse device, ou, o que também é muito comum, pessoal, é deixar esse pendrive, deixar um pendrive na mesa de alguém. Tenho certeza que numa empresa de 50 pessoas, pelo menos 5 vão espetar o pendrive para ver o que tem. E o atacante, o hacker, ele só precisa que uma pessoa faça isso para iniciar um ataque. Então, né, o ataque o vídeo que eu vou mostrar é um atacante que consegue executar comandos a partir do celular diretamente no computador da vítima. Então, é um vídeo de 1 minuto aqui. Eu vou dar play comentando com vocês. Então, aqui depois eu vou mostrar uma foto que na verdade não é um pendrive, né? É o nosso device conectado num notebook. E a partir daqui o estrago já foi feito, pessoal. Esse celular seria o celular do atacante, né? E aquele device conectado no notebook cria uma conexão entre o celular e o notebook. Ou seja, a partir de agora, eu consigo executar comandos do celular na máquina do alvo. Ou seja, é como se eu estivesse usando a máquina do alvo. Eu posso a partir de agora, poderia estar bem longe, enviando comandos a partir do celular, e esses comandos são executados lá na máquina do alvo. Então, ali vai ser enviado um comando bem simples, só para comprovar que está sendo enviado do celular e executado na máquina do alvo. É um comando relacionado à internet. Esse comando é enviado ali do celular, tem um tempinho de delay, né, para ser executado lá na máquina do alvo. Tem até uma interface com scripts prontos. É literalmente só escolher o que tu quer executar e enviar. Então, o comando vai ser enviado ali do celular lá para a máquina e vai ser executado lá na máquina do colaborador, sem nenhum contato com o notebook, né? Só no celular. Vai abrir um console com um comando. Bem simples. No caso, aqui o comando que foi utilizado foi só para comprovar que, né, através do celular a gente está enviando comandos para a máquina do alvo. Mas, pessoal, é muito comum
as empresas não terem uma segregação de funções bem feita, né? Por exemplo, é comum o cara de TI, o responsável de TI, tem acesso em tudo. Então, esse tipo de ataque aqui, eu tenho os mesmos privilégios que o usuário. Ou seja, se o usuário tem acesso em tudo e direitos em tudo, eu teria também, né? Então, o leque de comandos que abre aqui para eu executar é muito maior. Então, esse aqui é um ataque simples, não depende de um usuário. Por exemplo, eu posso utilizar, pegar vários pendrives assim e ir num evento e dar para algumas pessoas que eu acho usuários, né, mais fracos, digamos assim, que eu acho que ele vai executar, vai pegar o pendrive, vai colocar na máquina dele, ou eu posso... Isso acontece mesmo, tá, pessoal? Ataques de um hacker mal intencionado de ir na empresa e tentar entrar e se passar por alguém e deixar pendrives por lá, ou de ir lá e conectar o pendrive. Isso aqui não é nada de outro mundo, isso acontece mesmo. Beleza. Então, o que que é, né? Eu comentei que não era um USB, né? E realmente não é. É um Arduino, pessoal, que tem ali dentro. É um Arduino que fornece conexão de internet, ou seja, é através desse aparelho, desse Arduino, dessa plaquinha, ela me disponibilizava uma conexão do celular para o notebook. E parecia um pendrive, mas só porque estava encaixado dentro de um pendrive, né? Não necessariamente precisa ter aquele formato. Voltando agora a falar um pouco sobre, acho que é uma curiosidade de todo mundo, né, Deep Web. O meu intuito aqui, pessoal, queria que isso ficasse bem claro, não é incentivar vocês a acessar, a ver como é, mas só para desmistificar um pouco, né? Que, olha, é muito raro conversar com alguém que não seja da minha área, que não fale sempre a mesma coisa, né? Não, tipo, web é, cara, só que nem eu coloquei aqui, né? Venda de droga, venda de arma, cartão de crédito, só coisas ruins. E não é, pessoal. A Deep Web, para quem não conhece, ela tá na internet, mas ela é indexada, não é indexada pelos navegadores comuns. Tu tens que utilizar um navegador específico para chegar lá. E ela é muito conhecida por esses crimes e essas vendas, porque é o que está sempre em destaque, né? Eu consigo lá realmente comprar uma arma, um cartão de crédito de alguém, botnet. Botnet é assim, pessoal. Eu sei fazer um ataque em segurança da informação, mas para o meu ataque ficar mais potente, eu preciso ter vários computadores. Então eu vou lá na Deep Web e compro uma botnet. Uma botnet são computadores de pessoas comuns que já foram infectados e eu estou literalmente comprando o acesso nesses computadores para utilizar esses computadores das pessoas como escravos. Eu vou enviar comandos e eles vão executar. Então, tem muitas máquinas aí, pessoas que têm o seu computador em casa que está sendo utilizado para um crime e não faz nem ideia. Mas, assim, em contrapartida, tem outras coisas que acontecem na Deep Web. Então, aqui foi só alguns exemplos, tá? O DuckDuckGo é uma iniciativa de um navegador da Deep Web. Por exemplo, todo mundo já passou por isso, né? Tu pesquisa algo na internet e logo depois vem propagandas direcionadas sobre aquilo. Isso não acontece com esse navegador, não tem esse rastro. As tuas informações, as tuas pesquisas não são compartilhadas. O Hidden Answers, daria para fazer um comparativo com o Wikipedia. É literalmente um fórum dentro da Deep Web em que as pessoas fazem perguntas e têm as respostas. Que mais? O Secure Drop, que é um local onde denunciantes e jornalistas utilizam para se encontrar, né? A Dark Web é uma das maneiras de conseguir conversar com alguém de uma maneira segura, digamos assim, sem ter o risco da intervenção. Claro, sempre tem um risco de intervenção, mas é mais seguro. O BBC Tor Mirror, BBC, para quem não conhece, é um jornal e uma revista super conhecida, né, mundialmente, e tem uma versão lá na Deep Web. Por que isso, pessoal? Para quem não sabe, tem países que o acesso à internet é restrito, né? Não é assim que nem aqui todo mundo pode ter acesso à internet, não é assim. E a Deep Web é uma maneira das pessoas obterem acesso à informação. E vice-versa também. Muitas das informações que a gente vê na mídia
essas informações são desmistificadas na Deep Web, né? Tu consegue, é muito fácil ter contato com pessoas de outros países que vão te falar a realidade, né? E não a informação que vem através da mídia. Uma outra curiosidade ali é o Hackintosh, ali o símbolo da Apple, que lá tem... Hoje em dia tu até acha na internet, mas antes era só lá na Deep Web, que é como tu conseguiria montar em casa uma máquina que vai utilizar, rodar o sistema operacional da Apple. Então, tem curiosidades legais também. Livros pagos que tu não vai conseguir na internet comum, tu consegue lá. Então, uma série de coisas. Né? Não é só para o mal que é utilizado a Deep Web. Bom, pessoal, eu queria abrir agora para perguntas, né? Vocês podem perguntar no chat, pode ser relacionado ao que eu conversei aqui com vocês ou não, tá? Qualquer coisa relacionada à segurança da informação. E deixa eu abrir aqui. Enquanto vocês vão perguntando, eu vou deixar aqui, esse é o meu contato. Vocês podem escanear esse QR Code que vai ir para uma página com os meus contatos ali, né? O WhatsApp, o Instagram, ou quem não conseguir pode abrir esse link, só digitar esse link no navegador que vai levar para o mesmo local. Eu vou olhar o chat agora, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Bom, beleza. O Rafael Braz, ele perguntou como comentária. Então, Rafael, eu vou te dizer da minha experiência. Eu já trabalhava na área de TI, né? Eu era desenvolvedor web e, por interesse, comecei a ir atrás de material sobre segurança da informação. Fiz cursos específicos em relação à segurança da informação. O meu interesse maior é na área de pentest, né, de invasão. Então, os cursos que eu pesquisei para fazer foi com esse intuito de trabalhar com segurança, com a parte de pentest dentro de segurança da informação, mas existem outras áreas. O que eu te indicaria, não sei se tu já trabalha com TI ou algo do tipo, mas um grande diferencial para trabalhar na área de segurança da informação é ter conhecimento em programação. Tá? Isso te facilita muito a vida. Então, ter conhecimento em programação, em qualquer linguagem, claro, não uma linguagem muito antiga, né, algo que seja utilizado hoje em dia, e, em paralelo, começar a fazer cursos sobre segurança da informação. Né? Hoje em dia já tem universidades com cursos específicos, mas a grande maioria da informação e do que tu precisa para ser um profissional da área, tu consegue na internet, através de cursos, né? O Lian perguntou se meus dados foram vazados, as senhas estando em hash, tem como eles descobrirem a senha real? Então, Lian, primeiro eu vou explicar para todo mundo, né, o que é o hash. O hash é uma função matemática que tu aplica em uma palavra, por exemplo. Por exemplo, Gabriel, o meu nome, né? O meu nome em hash seria... Posso até mostrar, fica mais fácil? Mostrando sempre mais fácil, né? Aqui, ó. Então, o input aqui, vou colocar o meu nome, Gabriel, e esse seria o hash do meu nome, tá? Esse seria o hash do meu nome em SHA-256. Existem vários tipos de hash. Em SHA-256 seria esse. Isso significa Gabriel. Então, Lia, voltando ali na tua pergunta, se tu utilizar... existem hashes que têm colisão, né? Ou seja, é possível tu reverter isso existe hoje, e tem técnicas de segurança da informação que tu consegue utilizar o hash da pessoa mesmo sem saber a senha. Ou seja, tem bancos de dados que aceitam tu colocar o usuário e na senha, em vez de tu digitar a senha, tu passa o hash. É uma técnica que se chama pass the hash. Então, sim, tem um risco igual mesmo a tua senha estando em hash. Gabriel, o pessoal comentou ali que a tua tela ainda está no PowerPoint, não deu para ver ali a explicação sobre o hash. Peraí. Vamos lá.
Aí, pessoal, vocês estão vendo aqui a tela aqui, eu escrevi Gabriel aqui, tá SHA-256. Sim, beleza. Então, explicando de novo ali, o hash, aqui são tipos de hash, né? Aqui, ó, essa listona grande. O que está setado aqui é o SHA-256. E ele faz uma conversão do texto que tu enviar aqui, o input, para um outro formato. E se o grande diferencial do hash, se eu mudar uma letra aqui e executar de novo, deixa eu dar um 5 aqui. Se eu alterar uma letra aqui, o hash muda. Vocês estão vendo que está mudando aqui embaixo? Né? Eu estou adicionando letras e o hash vai mudando. Isso é o hash, pessoal. Vou voltar aqui para as perguntas. O Gabriel Pires perguntou. Deixa eu parar aqui. O Gabriel Pires perguntou se é necessário ter um computador top de linha para essa área. Não precisa. O que influencia ter um computador melhor? Tem algumas etapas durante o pentest que, se tu tiver uma placa de vídeo, a placa de vídeo vai te levar para um resultado mais rápido. Por exemplo, durante uma etapa ali que você está tentando quebrar uma senha de alguém, utilizando a placa de vídeo, isso vai ser muito mais rápido. Mas, assim, não é algo necessário. Tu pode adquirir todos os conhecimentos necessários para trabalhar com segurança da informação sem ter um computador top de linha, como tu disse. Não é um problema. Recomendo algum livro? Eu recomendo sim. Tem os livros do... Eu vou digitar aqui. Esse autor, Daniel Moreno, ele tem uma série, são 4 livros, e cada livro aborda um aspecto diferente de segurança da informação, mas segue uma cronologia. Vai bem do básico, assim, bem do básico, e vai aprofundando mais no assunto. Mas assim, Rafael, até, né, vocês podem, qualquer um, né, pode me chamar, eu posso passar o material. Cada pessoa tem um jeito diferente de aprender, né? Eu comecei com livros, mas depois chega num ponto que o livro já não te ajuda tanto. E aí vale mais ter um material, né, online para estudar. O Matheus Demetrio fez uma pergunta. Tem como passar um overview sobre phishing? Sempre vejo que é extremamente comum e cada vez mais tão sofisticado esse tipo de ataque. Então, phishing, pessoal, né, o literal da palavra é literalmente pescaria, que, por exemplo, eu mostrei ali para vocês como recolher e-mail das pessoas, né? E o que seria um ataque de phishing? Bom, um exemplo, vou usar a Keila como exemplo. Eu sei que a Keila, né, trabalha na empresa dela e ela é um exemplo, é do RH. Bom, eu vou montar um e-mail com algo que atraia o interesse dela e nesse e-mail eu vou enviar um link malicioso. O que seria um link malicioso? É um link que, se ela clicar, ela vai baixar o malware. Esse malware pode ser uma ferramenta que vai executar algo de maneira automática ou, como eu mostrei ali antes, algo que vai me dar acesso na máquina dela, né? O exemplo que eu mostrei ali do Arduino, eu posso utilizar isso através de um link ou de outras formas. Então, o phishing, basicamente, tu vai mandar para... Tu precisa da pessoa, o teu alvo precisa fazer alguma coisa, ele precisa clicar em alguma coisa, ele precisa baixar um link, tu precisa da ação dele. E como, né, se proteger disso? Por que tem tanta gente que cai no phishing, né, pessoal? Ou por, como eu comentei antes, o colaborador despreparado, né, que não teve treinamento. Mas assim, é muito simples tu conseguir, identificar um phishing. Vocês devem receber inúmeros e-mails do Nubank, por exemplo, que é um Nubank fake. Tu vai olhar lá, o link do Nubank é Nubank com i no final, e, né? Tem algumas pequenas alterações que descaracterizam a idoneidade do site ou da aplicação.
Então, basicamente, e hoje em dia até o próprio e-mail tenta te alertar, né, quando ele acha que é algo suspeito. Mas, assim, basicamente, é como se prevenir prestando atenção nas informações que estão aí no e-mail. Tu consegue, sem clicar em nada, sem baixar nada, sem entrar em nenhum link, identificar que aquilo ali é uma tentativa de golpe ou de um ataque. Ou como a Ana comentou, né, em alguns casos já vai direto para o spam. Se tem mais perguntas, pessoal, podem perguntar. Enquanto o pessoal vai pensando aí, só queria dar mais uma palavrinha a todos que participaram. Eu vou estar mandando agora aqui no chat o link e o código para quem quiser fazer ali a confirmação de presença. Todos que participaram ali vão conseguir estar tirando o certificado, tá? E quem já é do curso da computação pode estar utilizando para horas complementares, caso não tenha aula no período que foi a palestra. E quem é de fora pode estar utilizando, quiser colocar no LinkedIn, colocar no currículo, vai estar ali. O certificado ele é para todos. No teu caso, Adriano, como tu é do direito, normalmente as palestras têm que ser na área dos estudos, né? Tu pode estar tentando tirar o certificado e colocar ali, mas quem vai avaliar isso vai ser ali o teu coordenador. Tu pode estar conversando com ele daí. Eu compartilhei pelo chat também os meus contatos ali. Aquele link leva para os meus contatos, pessoal. Bom, não sei se tu quer dar mais um tempo pro pessoal. Acho que seria isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode entrar em contato, Vitor. Bem tranquilo, cara. Tô bem aberto aí para ajudar e compartilhar conhecimento. Certo. Se ninguém tem mais alguma dúvida, eu vou estar finalizando aqui a gravação. Gostaria já de agradecer